noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa aqui na Umbra TV. Você pode nos acompanhar mundo afora. Doutor Homero Bellini, que está em campanha, por exemplo, sabe que todo mundo pode nos acompanhar em todo o Rio Grande do Sul e arredores, onde tem votação. ubratv.com.br, tá aí, ó, ubratv.com.br, para você nos assistir em qualquer parte do mundo. Bom, tivemos mais desdobramentos do julgamento de ontem, onde o Grêmio foi sumariamente retirado da Copa do Brasil. Agora o Grêmio vai recorrer e pode, via liminar, ser recolocado na condição de postulante a uma vaga entre os 8 melhores da Copa do Brasil. A verdade é que o Grêmio agora tem que focar mesmo no jogo contra o Flamengo. O Grêmio que subiu sobremaneira no Campeonato Brasileiro, já é o 7º colocado e pode encostar ainda mais, 6º colocado, e pode encostar ainda mais na ponta de cima na tabela do Campeonato Nacional. Presidente do STJD, Caio César Rocha, concedeu entrevista hoje à Rádio Bandeirantes. Daqui a pouco nós vamos colocar um pedacinho. E sobre o Ricardo Graiche, que é o auditor que teria publicado postagens racistas no seu Facebook, isso foi em 2012. Mas se o cara é medianamente inteligente ou esperto, ele já teria deletado pela função que ele tem como auditor do tribunal e como advogado que é. Bom, mas sobre a possibilidade de exclusão desse auditor, ele respondeu: estamos analisando. Cada um responde pela sua conduta. Mas esse rapaz tem que ser corrido do STJD. Daqui a pouco a gente vai acompanhar o raciocínio aqui dos debatedores. Diz também que a conduta inadequada do Ricardo Graiche não excluiria, obviamente, o resultado do julgamento. Segundo o presidente do STJD, o código prevê a responsabilização do clube, mesmo as pessoas sendo identificadas. O Grêmio tinha informações de bastidores, dando conta que seria punido. Essa informação eu disse ontem na Rádio Bandeirantes. O Grêmio está indo para o julgamento com a desconfiança de que já tenha sido julgado previamente. Independente do que fosse apresentado pela defesa, já eram cartas marcadas. O Departamento Jurídico não vai se manifestar sobre o assunto que envolve o auditor. Tricolor vai entrar com efeito suspensivo, como eu disse na abertura. O clube pode fazer uma manobra para paralisar a Copa do Brasil. Técnico Luiz Felipe Scolari define à tarde, time que definiu à tarde. Opa, já entrou a voz aí. Tá? Técnico Luiz Felipe Scolari definiu à tarde, time que enfrenta o Flamengo. Acho que a pessoa que estava falando no meu ouvido está falando no microfone aberto aqui. Não tem problema nenhum, a tua voz é bonita. Riveiros, Edinho, Luan, lesionados, estão fora da partida de sábado no Maracanã. O cara em casa deve achar que eu sou louco. Entrou a voz do além aqui, era um recado para mim e saiu no ar. Marcos Ramiro e Matias Rodrigues, suspensos, também estão fora. Inter precisa vencer por 3 gols, daqui a pouquinho, 10 da noite. 3 gols de diferença para tentar reverter a vantagem do Bahia em Salvador pela Copa Sul-Americana. Fabrício Alex e Rafael Moura, até uma notícia meio que surpreendente, né? Podem começar a partida. Provável time do Inter. E aí, se o Abelão pensar em utilizar o maior número de titulares na equipe: Dida, Gilberto, Paulão, Hernando e Alan Ruschel. Pode jogar o Fabrício, que está também em Salvador. João Afonso, Wellington, Alan Patrick, Valdívia e Eduardo Sacha, e o Wellington Paulista. O Jorge Henrique nem viajou, foi mais um que, contundido, ficou em Porto Alegre. Zagueiro Paulão achou acertada a punição ao Grêmio pelos atos de racismo. E o senhor, doutor Homero Bellini, achou demasiada punição? Bom, boa noite. Fabiano, meu amigo Zé Aldo, amigos da TV Ubra. Eu achei um escândalo, um escândalo. Um julgamento visivelmente de cartas marcadas, e acho que eu tenho um pouquinho de autoridade para falar sobre isso, porque pelo menos durante 5 anos da minha vida profissional eu atuei diretamente no direito desportivo, tanto lá no Rio de Janeiro como aqui no nosso TJD. Eu acompanhei algumas defesas suas. E tenho orgulho de dizer que fui razoavelmente bem sucedido na condução, e a gente então conhece algumas coisas. O julgamento de hoje e ontem já estava pronto. O Grêmio podia ter feito no tribunal o que bem quisesse em termos de defesa, de provas, de contundência, de evidências, de tudo,
que o julgamento já estava completamente comprometido, isso ficou totalmente evidente. Acho que uma série de circunstâncias foram desconsideradas. Eu tenho muita dificuldade em conseguir fazer uma avaliação e ver bem. Aqui eu não estou minimizando a circunstância da ocorrência de uma injúria racial, dizendo que isso é certo, que isso é errado, eu não estou fazendo esse julgamento de mérito. O que eu estou dizendo é, num país onde as torcidas, especialmente de centro do país, corriqueiramente matam outros torcedores, nunca aconteceu nada sequer parecido. E o que aconteceu com o Richarlison, que o estádio inteiro gritou contra ele? Então, o estádio inteiro. Então, o Grêmio, nem enquadrado foi o Corinthians. O Grêmio visivelmente foi pego como bode expiatório. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Juridicamente, eu tenho como lamentável a decisão e a condução toda do processo. Acho que tinha que ter havido, sim, uma punição pedagógica, uma multa, uma perda de um mando, de 2 mandos, uma punição pedagógica e uma advertência de que se fatos assim voltarem a se repetir, tu terás tal sanção. Agora a exclusão, um clube da grandeza do Grêmio, com a história que o Grêmio tem, ser excluído é uma mácula que ficará e que a gente vai ter que reconstruir a nossa imagem, porque na verdade hoje quem está sofrendo preconceito em todo o país é o torcedor do Grêmio, que está passando pelo absurdo de ser xingado e agredido nas ruas por usar a camisa do seu time. Bom, isso nós vamos abordar de novo daqui a pouquinho, porque é uma situação complicada, né, Zé Aldo, Fabiano? O torcedor do Grêmio não sabe se é bom ir ao Maracanã, por exemplo. Que sempre falando uma das coisas boas, quem mora fora de casa morre de saudade. Eu acompanhei jogos de Libertadores do Grêmio na arquibancada, conversando com torcedores, até parentes meus que moravam em São Paulo, conversando ali. Os torcedores ficam loucos quando os times jogam. Não, Rec, tu me desculpa só antes do Zé e aí Fabiano. Não sabe se vão... Não, em cima dessa tua menção, nós temos dentro do movimento Grêmio Independente um integrante que mora no Rio de Janeiro e é um dos gremistas mais atuantes, que é o Eric, e ele repassou para nós um e-mail que foi enviado pelo consulado do Rio de Janeiro, dizendo que eles não montariam nada para que os gremistas do Rio fossem ao jogo e que sugeriam, inclusive em função do clima bélico que estava pelas torcidas do Rio com relação ao Grêmio, que talvez não fossem ao jogo. Isso foi menção expressa. O Grêmio não pode ficar rotulado. Eu acho que pelo acumulado da obra, o STJD foi envenenado. Eu não sei em que proporção, por quem foi. Pela torcida do Grêmio. E pela torcida do Grêmio também. O domingo voltou a proferir racistas, preconceituosos. Mas eles estavam muito assim, E pela torcida, quando a gente diz, se ressalva. Eles sabiam todos os detalhes. Torcida, mas uma parte que faz barulho. O Twitter do Price foi usado. A cantoria contra o Fernandão foi usada. A cantoria no jogo contra o Bahia, que foi contra o Internacional, aquela música idiota, foi usada. Tudo foi usado. As redes sociais foram muito utilizadas. Tudo? Olha, foi um acumulado da obra. Não, mas o julgamento do Paulão no Grenal. Não, mas é que tá. E o Zé Aldo é um grande advogado e sabe disso. O que estava em julgamento eram os fatos daquele processo. Pois é. Não eram os fatos do domingo, não eram os fatos do Grenal do Fernandão, não eram os fatos do Paulão. O que constava do processo e que estava para apreciação eram os fatos do jogo contra o Santos. E era aquilo que os auditores tinham que ter se atido na hora do exame da matéria. Minha concepção jurídica, era aquilo que eles tinham que ter examinado. Por isso que o Grêmio já estava julgado antes do julgamento. Exatamente. Porque era tudo muito... Ninguém analisou o processo, a miúde. Nada. Se ouviu, se não se ouviu, claro. Se o juiz reserva... Como é que o juiz reserva estava atrás da goleira? Foi omisso? O depoimento do quarteto de arbitragem, ele é completamente favorável ao Grêmio. Completamente favorável ao Grêmio. Que foi, na verdade, a prova mais contundente. Porque é evidente que tu tem as imagens Eles ignoraram tudo isso. Agora, a partir do momento que o juiz diz que não escutou, que não viu, quer dizer, ele está deixando claro que foi uma circunstância tão isolada e tão pequena que era imperceptível na visão dele como juiz. Pois é que o Garcia fez uma pergunta muito boa hoje para o presidente do STJD. Aquela imagem repetida da Patrícia falando macaco tantas e tantas e tantas vezes, em tantos e tantos canais, né? E na internet, aquilo parece que o volume foi maior. Ela parece que se multiplicou.
Não que não tenha havido cantoria de outros, mas ela dizendo com todas as letras, macaco, tanto é aquilo verdade, ali marcou tanto que parece que aquilo enfureceu os caras que eles tinham que punir. E é claro, né, e obviamente, em momento algum inocentando ela. Hoje ela não dá para fazer também o que o doutor Praz foi dizer que não houve nada. Não, e hoje ela prestou depoimento e ela foi xingada novamente por um grupo de pessoas que estavam lá em frente à delegacia. Foi xingada. É claro que até ela... Eu vou reiterar. Não que ela não tenha culpa que ela fez algo errado. Não tinha que chamar o cara de macaco. Mas ela também está sendo utilizada como bode expiatório da situação toda. Que ela já ela foi uma de várias Ela já andava com um bonequinho num outro Grenal também. Sim, tinha foto também. Mas é aquilo, né, Rec? Ela agiu, mas só ela se achando engraçado. Tiveram mais pessoas que fizeram o mesmo ato. Mas tudo bem, Rec, mas ela está sendo tratada como um monstro. E não é. É uma coisa também desproporcional. Aí o Zé, outra coisa que ele sabe, é a desproporcionalidade da pena. Exato. Quer dizer, ela cometeu uma coisa equivocada, inadmissível, enfim, a gente pode usar N adjetivos, mas para o modo como ela está sendo tratada... Não, e outra, ninguém tem direito de ficar xingando e apedrejando o caso de ninguém. E até, né? Que daí é outro delito, né? Claro. É outro delito. E o delito ficar xingando, chamando disso e daquilo, o que disseram na internet dessa moça, sem conhecer a moça. Sem conhecer, ela cometeu um erro. Né? Grave, tá bem. O REC não me convidou para vir aqui para fazer contraponto a nada. Não, claro que o REC me convidou para vir aqui para a gente participar. É bem adulto, mas saber o que fala. Para participar de uma entrevista com o candidato à presidência do Grêmio. Mas nós vamos esgotar esse assunto, depois vamos passar a campanha. Como de resto qualquer homem livre de bons costumes, tem uma consciência e uma visão própria dos fatos. A gente está acompanhando um processo de interesse universal. Eles estão tentando manter isolado o vírus daquela febre hemorrágica, do ebola, lá na costa da Libéria e de Serra Leoa. Por quê? Porque é de interesse humanitário mundial que aquele vírus não se propague. Eu sei que o doutor Homero, e como advogado brilhante, como gremista candidato à presidência que tem que fazer esta defesa de que o Grêmio tem que ser julgado apenas em torno daquele fato. Mas para seres humanos que não estão envolvidos como o doutor Homero, com uma candidatura à presidência, com uma paixão gremista... nós mesmos com a sociedade local... Nós temos que compreender que esse fato ele é de interesse universal, porque o crime de racismo é combatido aqui, no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo. O presidente da FIFA se manifestou, por quê? Porque esta condenação, ela vai além dos limites. Esse presidente da FIFA é muito engraçado, porque ele foi desonesto com o Grêmio. Não que o Grêmio não merecesse alguma sanção, mas por que ele não puniu o Real Garcilaso? Com imagens que... pelo amor de Deus. Não. Zé, é isso que eu E o vídeo é real. O Daniel... Não, jogaram uma banana... Comeu banana dentro de campo. Eu acho engraçado só o seguinte, ele se tornou de interesse mundial só a partir do Grêmio. Só a partir do Grêmio. Houve 250 circunstâncias e ele só se tornou de interesse mundial a partir do Grêmio. E um dos auditores que pune o Grêmio, discursando sobre a aberração do racismo, tem 10 ou 15 posts no seu Facebook... Não, de uma chinelagem. De uma coisa completamente racista. Então, tudo é um aproveitamento, claro, para mim, do momento. E o bode expiatório foi o Grêmio. A ideia, eu até... O Celto tá... A ideia não é perseguir o Grêmio, condenar o Grêmio. Por maior que seja o Grêmio, o crime de racismo tem uma tal repercussão no universo humano mundial que ele é combatido dessa forma, aqui ou em qualquer outro país, ele é combatido com severidade. O que eu quero dizer é o seguinte, que por uma coincidência é um clube do Rio Grande do Sul e por uma outra coincidência esse clube é o Grêmio. Poderia ser qualquer outro clube, mas ninguém em qualquer pediu pro Grêmio país. Não ser punido. Eu estaria dizendo aqui que a pena ela tem que ser rigorosa para que não se propague e que não fique com uma ideia de que se pode fazer porque a impunidade vai proteger quem o faça. Mas tu não acha que se tu perdesse o mando de campo por 3 jogos não é uma penalidade? E outra, eu não estou discordando de ti que o crime de racismo tem que ser punido, eu não estou discordando de nada disso. Coisa tem que ser feita. A única estranheza que me causa é porque que só agora se resolveu. Olha o Rec lembrou bem o episódio lá do Garcilaso, o episódio da banana aqui no Brasil, gritos de ofensas raciais para N jogadores em N circunstâncias, em vários jogos. Esse ano, foi citado ontem da tribuna, um jogo do Paraná ali em Curitiba,
Mas aí se resolveu o que era com o Grêmio. Essas imagens foram retiradas pelo Ricardo Graich da internet. Printaram e salvaram. Isso aí, ó. Olha o que ele fez. Olha o psicólogo da Pepsi Cola. Essa é a coisa mais cafajeste que isso é coisa de um psicopata. Isso a gente chama de impressões digitais. Ele cometeu o delito, tentou esconder, mas as impressões digitais ficaram. Porque alguém printou antes que ele consumisse. Mas vamos ouvir o que disse o doutor Caio César Rocha, hoje na Rádio Bandeirantes. Antes, só dizendo que cabe recurso, né, doutor? Sem dúvida. E eu acho que o Grêmio tem que ir até o fim. Eu até escrevo sobre isso no Jornal Metro amanhã. Não, o Grêmio tem obrigação de recorrer. Tem que ir, porque não que não se deva punir com alguma coisa, mas, pô, a exclusão de... Parece que aqui no Rio Grande do Sul tudo tem que ser contra, tem que ser a cabo. Em 2005, nunca tinha sido anulado um jogo na história do futebol. Anularam 11. Quem se ferrou foi o Internacional. E a gente faz esse... Agora, nunca tinha excluído um time de uma competição. Excluíram o Grêmio. Não, e a gente faz esse discurso que parece assim um discurso de coitadismo, mas se tu olhar a história do futebol brasileiro, ele é um discurso de realidade. Eu duvido, mas duvido, aço no dedo, com toda a experiência de tribunal desportivo que eu tenho, que se fosse ontem Corinthians, Vasco, Flamengo, eles teriam sido excluídos da competição. Eu duvido. Vamos ver o julgamento do Petros. Vamos ver o julgamento do Petros. Até o nome é parecido. É o Preto e o Petros. Os casos são similares. O Novo Hamburgo saiu da... Aliás, foram 2 excluídos da Copa Brasil. Nós tivemos... E 2 gaúchos. Não vamos comparar uma coisa com a outra. Não, Petros e Preto. Petros é um jogador de inscrição irregular, de contrato vencido, não renovado e tal, e tem uma previsão no código para esse tipo de aproveitamento de jogador irregular. E o Preto? O Preto também, era caso de jogador de contrato vencido, com pena a cumprir, e que achou que tinha cumprido sem contrato existindo. Mas não, são circunstâncias bem diferentes. O que eu estou falando é se fosse um julgamento como o de ontem, num caso de racismo, e o clube fosse Flamengo, Vasco ou Corinthians, se teria... O jogador estava inscrito na Federação Paulista e não estava no BID. Pode? É isso que nós temos. Não, mas tudo bem, mas aí é uma questão técnica. Mas eu quero, por exemplo, vamos ver se vão fazer alguma coisa com o Corinthians, né? Bom, vou te dar um exemplo, Rec. Tinha um ministro do Superior Tribunal de Justiça, não lembro o nome dele agora, era um sujeito do Ceará, se descobriu lá por investigações que ele vendia sentenças lá em Brasília, vendia habeas corpus, vendia liberações para as pessoas compreenderem, para traficantes. O que aconteceu? O que previa a legislação? Conduta inadequada, ele foi forçado a se aposentar, foi para casa e continua recebendo o mesmo salário. Ele não decidiu mais. As decisões dele foram anuladas? Não, as decisões foram mantidas. Tudo que ele já tinha decidido... Ah, sim. Aí sim. Aí tá certo. Vendidas ou não, né? Já passou. Vendidas, compradas, comprometidas. Agora o que vai acontecer, eles trabalham de graça lá no tribunal, né? Sim. Então não tem problema, tiram a mala, coloca outra mala. Tem uns estavam dormindo ontem lá. Não, quando tu fala mala, tu quer dizer, tira um que não está comprometido e coloca um outro mais decente. É isso que quer dizer. Mas o pior é que é verdade. Um estava dormindo ontem. Eu não me lembro qual foi o julgamento que eu assisti. Um estava dormindo, o outro estava no Facebook. Até porque já estava com o voto pronto. É claro. Eles não estavam nem aí. A que eu assisti foi uma do Pleno. Inclusive estava o gaúcho Décio Neuhaus. E aí tinha um dos auditores lá que estavam dormindo. Cara. Ontem foi flagrado, tá aí na internet. Dormindo também. Imagina se num julgamento dessa relevância. De interesse mundial. O cara estava dormindo e o outro estava no Facebook. Vamos ao intervalo e já voltamos.